Olá a todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Manuel Victor e esse aqui é o Mano a Mano Podcast, meu novo projeto, onde eu vou trazer convidados incríveis para bater um papo de forma descontraída sobre temas que são em comum entre a gente e para trazer um pouco de conteúdo aí para vocês, alguns insights que podem te ajudar na sua trajetória empreendedora, na sua carreira e na sua vida pessoal também. E hoje eu tô com um cara aqui super importante para mim, um cara que acredita na Marvi, acredita em mim como empreendedor e tá junto comigo já tem algum tempo. Ele é empreendedor serial, investidor anjo, veio de família empreendedora do mercado tradicional. Ele também é podcaster, tem o seu próprio podcast e atualmente ele é CMO da Venture Hero, que é uma aceleradora de negócios aqui da cidade que acelera empresas de grande porte. Então hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo Rafa Silva. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter topado. E feliz, parabéns. Boa. Eu sei o quanto tu estava buscando isso e eu sei o quanto tu não tem tempo para isso. Então, inclusive, estamos gravando num sábado, né? É importante falar isso. É isso mesmo, não tem moleza, né? Não tem moleza. Boa. Rafa, obrigado demais por ter vindo aqui. Obrigado. Cara, a ideia então é conversar um pouquinho sobre a tua realidade dos negócios, né? Eu acho que tu tem muito a acrescentar para quem está assistindo, para quem empreende, enfim, por toda a tua experiência e também pelo fato de você investir em diversos negócios. Eu acho que isso te traz uma pluralidade, né, muito grande em relação a ter conversado com diversos fundadores de negócio em vários estágios diferentes, né, empresas começando, empresas mais maduras, né? De planilha ao negócio já começando a rampar. E também como CMO lá da Venture, né, enfim, trabalhando aí com empresas que faturam mais de 100 milhões por ano, então são grandes corporações. Então, novo aprendizado para mim, tá? É uma régua, né? De early stage a empresas multimilionárias ano, né? Exatamente. Então, Rafa, eu queria que tu começasse se apresentando um pouquinho para as pessoas que não te conhecem. Assim, tem pouca gente do meu relacionamento que não te conhece, mas espero que isso aqui também atinja muita gente. Então, Rafa, por favor. É isso, eu desde muito... Eu adoro falar de negócio. Eu acho que até, de certa forma, é um vício para mim. E eu acho que é um vício, tá? Tenho quase certeza disso. Então, até porque hoje a minha conexão até com os meus filhos é falar de negócio. Olha só. Então, por algum motivo que eu desconheço, ou talvez um pouco do DNA do meu pai, que também ama, e meu avô, por parte de mãe, que ama falar de negócio. Olhando para trás agora, ultimamente eu tenho feito esse exercício, eu tenho visto isso, assim, cara, que eu amo falar de negócio. Então, para mim, quando comecei esse negócio de investir em pessoas, foi porque eu amava estar falando de negócio com aquelas pessoas que eu investi. Então, para mim, foi quase que orgânico vir para esse mundo, mesmo que lá no começo eu não tinha quase nenhum conhecimento, eu posso dizer, eu era extremamente inocente de como investir, de que forma investir, quais são as teses de investimento. E eu te confesso que, por mais que eu aprendi muito, né, por esse tempo, o que está por aí nas bibliotecas e tudo mais, eu comecei a entender também que eu tenho a minha tese de investimento que é bem diferente das teses por aí, né? Eu acho que eu tenho uma apetite para risco um pouco maior, mas que está muito mais voltada às pessoas. E até vindo para cá eu lembrei de o que chamava a atenção, né, de ti, do Rodolfo na época e da Dani. E é isso, assim, tem muito a ver com pessoas. Inclusive eu vou falar uma coisa aqui que vai me enterrar vivo, mas eu não sou de olhar muitos números. Se eu gero confiança, se é isso, é aquilo, eu sou um cara que confia, acredita e ponto final. Então, o evoluir de um funcionário do meu pai para um empreendedor com o meu pai. E depois aquilo que existia lá eu não gostava de fazer. E quando eu fui contratar o software, acho que já vai entrar numa outra aí eu entro nesse modelo de investimento. Entendi, legal. E é engraçado porque a tua tese, o teu modelo de investir, ela, como tu falou, aumenta o risco de certa forma, claro, mas ao mesmo tempo talvez tu encontre algumas coisas que se fosse esperar a planilha ou o PowerPoint nunca sairia, porque às vezes aquele empreendedor não está nesse momento ou não tem, enfim, mas isso não significa que ele não tem um baita de um negócio, né? O que eu vou falar é grosseiro, mas eu acho que quando a pessoa... cada um está num momento da vida, né? Cada um está num momento. Tem gente que se encontra como empreendedor aos 16, 17, 18 anos e tem gente que vai se encontrar aos 30 e pouco. É normal, cada um tem... Mas eu acho que quando tu encontra a pessoa certa no momento certo, ela transforma qualquer coisa em algo que tenha muito valor. Mas quando tu encontra a pessoa
errada, no momento errado, por mais que tu pode colocar uma montanha de recursos em cima dela, ela não consegue fazer essa transformação. Então, não é que ela é ruim e a outra é boa, é que ela está no momento ainda que ela não está madura para aquilo que ela está buscando. Então, por isso que a minha tese é muito voltada em pessoas. Né? Para mim, isso está muito claro. Óbvio que eu não acertei em todos, muito pelo contrário, errei em vários, mas a maioria que eu errei, se eu olhar para trás, eu estava mais buscando, era o negócio que me chamava a atenção e não a pessoa. Eu ainda acho que eu errei querendo burlar a minha própria tese, entendeu? Quando eu falei da tese, quando a minha tese era visceral da pessoa, aquilo tem se tornado muito bom. Né? Ontem estava ainda numa reunião de uma empresa que eu investi e falei, poxa, cara, o que esses caras estão entregando é uma coisa... E foi num momento ainda que eu já não ia mais tanto investir e foi num negócio que eu nunca tinha investido e prometi nunca investir, que era alimento. Olha Falei, só. cara, nunca vou investir em Inclusive, alimento. tu já tinha falado isso pra mim. Várias vezes. E aí investi em alimento porque os dois eram demais, assim, demais. E eles estão entregando os números que são bizarros. Então, mais uma vez, né, a minha tese de negócio não estava errada ali, mas de novo a tese de pessoa estava certa. Olha só. Cara, e quais são os pontos que tu enxerga em comum nesses empreendedores que dão certo ou que pelo menos te chamam mais atenção, assim? Qual que é a característica, seja profissional, pessoal, enfim? É subjetivo para mim, mas parece que alguma coisa está mostrando que esse cara está no momento certo. Ele passou por algumas coisas e ele quer dar, a palavra de Charlie Nagada é muito grande, assim, mas de certa forma ele quer chegar lá. É muito subjetivo, talvez, mas acho que para quem está escutando vai entender um pouco disso. Tu olha para a pessoa e ela se reafirma muito, assim, que vai chegar lá e não vocalizando isso. Ao redor dela, parece. Meu Deus, tá falando até de espírito aqui, mas é muito isso, assim. É muito subjetivo para mim, mas tem a ver com o comportamento dela. Inclusive, aí sim, acho que a minha tese funciona muito, é que eu não invisto antes de 6 meses. Eu preciso conhecer as pessoas durante 6 meses. 6 meses é o tempo mínimo que, na minha opinião, tu deveria conhecer as pessoas para poder investir nelas. Porque é ali que isso que eu tô te dizendo aparece, vem para a superfície. Então, aquilo que ela falou para ti lá no começo, que todo mundo fala muito bem de si, né, no começo, quando precisa de um cheque, e é natural isso, ali começa a afundar durante esses 6 meses. É muito difícil fingir ser algo durante 6 meses, né? 6 meses, E passando pelo trabalho, né? Tipo, tendo que deixar tudo em pé enquanto não entra um investimento. Então, acho que esses 6 meses... Esse eu acho que até hoje é um que eu não tenho mais quebrado. Tenho que conhecer. Óbvio que esse investimento que eu fiz em alimentação era uma empresa, eles já estavam quase 2 anos e eu já conheci eles há 4 anos. E a gente já tinha trabalhado junto. Então ficou muito mais fácil, foi muito mais rápido. Mas 6 meses para mim é o mínimo que tu tem que orbitar antes de entrar. E aí é subjetivo, tem muito a ver com aquilo que eu não consigo te explicar isso em dados, né? Seria legal, mas tem muito a ver de, a pessoa vai entregar. Vai comigo, semigo, qualquer coisa ela vai entregar, ela vai achar um jeito. É aquela fome, né? A fome de fazer acontecer. Eu acho que essa é a palavra talvez que sintetiza tudo isso. Assim, cara, é a fome. Ele tem fome, ele tem garra e ele tá no momento certo. Ele passou por situações em que ele já consegue corrigir muito mais rápido. Porque tu sabe, empreender é corrigir o tempo todo. Né? Então é o tempo todo. E quem já passou por algumas coisas tem um pouco, é mais eficiente nisso. Na minha visão, é mais. E hoje eu posso dizer, inclusive ontem eu estava pensando em preparar uma palestra, né? E principalmente falar de por que deveria investir em gente. E aí eu pensei, vou botar o rosto de todas as pessoas, né? Caraca, vai ser... Por mais que eu tenha um nome de todo mundo, vai ser difícil colocar o rosto de todo mundo, assim. Só que isso pra mim é uma biblioteca absurda, né? Porque se eu tô com um problema, eu ligo pro Manuel, cara, me ajuda aqui, né? Tá acontecendo isso e aquilo. Isso é muito legal. Então, pra mim, todo mundo deve experimentar isso uma vez na vida, porque... E depois eu também fui enxergar isso, é educação na veia. Eu fui um cara que não me formei, e tenho vergonha, hoje não tanto, mas antigamente eu tinha muita vergonha de falar disso. E é animal tu poder acessar um negócio
em conjunto, com risco, com alguém, não estando diretamente ligado, não estando diretamente lá, mas aquele aprendizado de 2, 3, 4 anos, eu nunca passei por uma faculdade, então não consigo fazer a comparação, mas eu acho quase certeza que a faculdade não consegue te entregar aquilo na prática de forma tão forte, né? Eu já tive pessoas que pensaram em coisas ruins, né? Tive empreendedores que eu passei por aquilo com eles, né? Então, tudo isso me deu uma educação, assim, que uma bagagem, talvez eu levaria minha vida inteira. Não sei se eu conseguiria. Legal. Cara, faz muito sentido e o legal é que tu investe em negócios bem diversos, né? Em pessoas diversas, negócios diversos, então isso também te traz um repertório muito grande de experiências, de aprendizados, né? E isso acaba te engrandecendo para fazer outras escolhas e tentar sempre lapidando, porque afinal de contas essa tese, ter um negócio, fazer investimento é um negócio também. Ponto. Então é aquilo que a gente falou agora, né? É um negócio que hoje me sustenta. A gente precisa sempre ir fazendo ajustes no negócio e mal ou bem no teu negócio que é investimentos, são através dos erros e acertos que tu também vai ajustando ele, né? Enfim, então isso eu acho que é muito engrandecedor de alguma forma, né? Total. No meu caso, né, eu acho que eu tinha no software, quando tem um jogo, tu usa uns hacks. Eu tinha um hack, né? Eu ainda tenho, de certa forma, um hack. A gente construiu uma empresa, né, que é uma empresa, de certa forma, de bastante sucesso. E essa empresa me deixava, né, me custeava para poder fazer isso ou experimentar muito disso. Então, eu tive um certo hack. Nem todo mundo talvez possa ter esse hack que eu tive, mas esse hack me deu essa liberdade e essa liberdade me deu essa educação. Mas às vezes nem todo mundo pode arriscar tanto assim. Só que dá para te arriscar de forma menor. Né? E por ter investido em tanta coisa diferente mesmo, cara, é diferente. Tem coisa aqui que é bizarra, assim. Dá um exemplo, fala aí pra galera, coisas... Cara, despachante. Quem é que investe num despachante? Realmente. Eu nunca vi alguém chegar e dizer, investi num despachante. Mas é um modelo de negócios que tem uma escala, né? E que tem uma recorrência e a pessoa certa lá no lugar, porque eu investi para mudar a pessoa, né? Foi feita uma mudança lá e aí o investimento era para essa pessoa que eu acreditava muito entrar. Cara, meu Deus. Que é um pouco do lance que tu falou da fome, né? Exatamente. Cara, esse cara aqui vai pegar, conectar os pontos, né? Naquele negócio, a pessoa que estava no negócio não fazia mais sentido e não fazia mais sentido para ela, né? E aí essa outra pessoa era a pessoa que fazia sentido e que daria para fazer um investimento ali que valeria muito a pena. E eu fiz em 2, né? E de forma diferente. Um deu muito certo e o outro deu errado. Inclusive tá acabando agora. Olha só. E já que tu tocou nesse ponto, então, queria te perguntar também, quais são os pontos que tu enxerga que fazem os negócios dar errado? Então, a gente está falando muito do que dá certo, né? A questão da fome, a questão de se afirmar e acreditar muito, né? Que vai fazer acontecer. E quais são os pontos em comum que tu enxerga naqueles... não nos negócios em si, porque o negócio sempre tem muitas variáveis, né? Mas especialmente do empreendedor, assim, o que tu enxerga que faz o empreendedor muitas vezes tomar decisões equivocadas e acaba colocando as coisas eu acho no que mau tem uma parte dos empreendedores que não são empreendedores, né? Eles às vezes vêm para essa, principalmente agora depois de 2010 principalmente, 2012, quando a Selic começou a cair, esse dinheiro começou a fluir para esse tipo de investimento. Eu acho que ele atraiu muita gente que não era empreendedora. Quando eu falo não era empreendedora, não assim, empreender para muita gente é sofrer bastante, tá? É sofrer bastante. Não sei se tu já... Né, acho que a tua história sabe, né? Quem conhece a história do Manuel tá no meu podcast também, sabe disso. Cara, é sofrer bastante. Então, tu tem que estar para aquilo. Tomara que tu não sofra, mas, de certa forma, tu tem que estar para aquilo. Eu até brinco que ter filho e empreender, eu acho que deveria ser em 2 momentos da vida. Um, quando tu é muito ingênuo, para ter um filho com 20 anos, né? Aí tu vai lá e empreende com 20 anos com pouca sabedoria. E outra com 35, quando tu já pode ser um pai mais tranquilo entre aspas, né? Mas tu já tens uma boa... Tu já é um homem, né? Não é uma criança. E também empreender, tu já é um homem. Então, a diferença entre um cara que deu certo muito pequena, para mim,
tirando essas pessoas que vieram muito pelo a hype de empreender virou moda. Cara, ser empresário era uma vergonha antes de 2000, tá? Eu virei empresário, não empreendedor, não existe essa palavra lá. Eu virei empresário em 2002, eu falava que eu era gerente na hora de fazer check-in em hotel. Eu não sei por quê. Por quê? Não sei. Era meio estranho falar que tu era empresário. Talvez até porque eu não me sentia, e talvez porque eu nem era um empresário Ou será que também mesmo. porque o empresário, de modo geral, para algumas pessoas ele ainda é mal visto de alguma forma, né? Isso, Então, pode ser. E talvez lá era mais ainda. É a minha opinião, Sim, sim. um sentimento que eu tenho de 20 anos atrás. Sim, é que o empreendedorismo mudou a realidade de muita gente, né? Até depois que surgiu, até o próprio MEI, né? O microempreendedor individual ali, isso se tornou muito maior, esse movimento no Brasil. Então, eu acho que também começou a ser desconstruída um pouco essa imagem ruim do empresário, né? Porque, afinal de contas, o empreendedor move o mundo, né? Se não fosse ele, Total. nada Para mim, aconteceria. o marco legal do empreendedorismo é a Endeavor. Quando a Endeavor pousou no Brasil e tentou criar esse cara, não, empreender é algo importante, né? Antes isso parecia, pelo menos me parecia, que empreender era uma coisa meio estranha, obscura, sei lá. Não sei Sim. por que eu tenho esse sentimento. Aham. Então, esqueci a tua pergunta. A diferença entre eles, né? O que, do teu ponto de vista, faz as pessoas darem errado, assim, os empreendedores darem errado? É isso. Fora os que não são empreendedores ou não, né, não estavam no momento certo, é a pessoa, de alguma forma, não tá à altura. Quando eu falo altura, não está pensando, assim, não está entendendo o tamanho do desafio daquilo. Então, ela pode se frustrar muito rapidamente. E aí, cara, eu acho que a palavra depressão é muito forte, mas ela começa a se esconder daquilo que está acontecendo, e isso vai levar ela ao fim do negócio dela. Porque, realmente, assim, tu enfrenta, às vezes, muitas coisas que tu não estava preparado, mas que tu tem que levantar da cama e sair para resolver elas e enfrentar elas de frente. Digo mais, se isso não acontecer, tá errado. Porque, cara, totalmente natural isso acontecer, porque tu não tem as respostas, né? Eu escutei já, né, eu escuto bastante, né, empreendedor, e eu escutei já empresários que quando tu conversa com eles, tu vê que a vida deles foi muito homogênea, né? E, óbvio, é fácil, depois de anos, ele falar que foi homogêneo, mas o que eu conheço de negócio, e todos os negócios, é de muita dureza, muita dureza. Tem negócios que são um pouco melhores, talvez um pouco mais rápidos que o outro, mas quem disse que o filtro não está na frente? Né? Eu adoro ter um negócio acho que o Sakane que fala do filtro, né? Ou o filtro tá atrás, claro, e o mundo, todo mundo morreu e só ficou a gente, ou o filtro tá na frente e a gente que vai morrer. Sim. Então, para mim, pode ser isso. Talvez o que o cara passou tudo agora ainda vai ter o grande desespero. Então, para mim, o cara tá no momento certo, ele já entendeu o que é esse game e ele tá disposto por aquilo que ele supostamente vai passar. Sim. É o que eu acho. E eu sempre digo também que tem uma diferença muito grande entre ganhar dinheiro e construir um negócio, né? Porque eu vejo que tem muita gente que aproveita oportunidades, não tem nada de errado nisso, né? E, pô, tem um momento agora que eu vou ganhar dinheiro, sei lá, com um infoproduto. Cara, mas isso não significa que tu tá construindo um negócio a longo prazo, né? Até porque infoproduto é um modelo de venda, não é um modelo de negócio em si, né? Então, eu vejo um pouco isso também no universo das startups, né? Então, a gente tem aqui o Startup Summit, que é um evento muito grande aqui que acontece. Quem não for de Santa Catarina, vem com essa empresa para cá, porque vale a pena pelo Startup Summit. E assim, é um evento incrível, tem muita coisa legal, mas é muito interessante reparar como tem um monte de negócio que tu olha e fala assim, cara, isso aqui não faz sentido nenhum, assim, parece que o tempo todo tem gente tentando criar negócio só por criar negócio, e não por resolver um problema de verdade, né? É o que eu acho que é a hype. Né? O NFT teve isso, sempre a hype. Hoje é uma hype sobre uma startup, foi mais ainda um pouco, né, ali 2017, 18, 19, mais ainda, porque tinha muito dinheiro fluindo e, poxa, ter muito dinheiro, tu tem a oportunidade de pegar esse dinheiro de alguma forma para poder fazer um negócio, óbvio que eu vou encontrar um negócio para fazer. Exato. E aí claro, eu acho que esse é o grande erro. E sim, e concordo. Esse ano eu não fui em nenhum evento desses eventos de startup, e toda vez que eu ia, eu filmava todas as startups, depois eu ia estudar elas para ver, cara, eu não posso te quantificar. 80-20, parece. Não posso quantificar, mas a maioria, que a gente fala de vitamina, né? A maioria era uma vitamina e muitos nem vitamina era, sabe? Era realmente, eram pessoas que encontraram uma forma de dizer que eram
Aqui eu vou ser um pouco, né, agressivo, mas eram pessoas que, agora eu sou CEO Sim, cara. da Split Wix. Cara. Cara, e até a gente fala aqui na empresa também, né? Fala, o Manuel é CEO, né? A gente tem a CMO, mas, cara, no fim do dia, ser esse level é algo que tá muito além ainda da nossa realidade, enfim, então a gente também precisa ter muita humildade, né? E controlar muito o nosso ego, porque eu acho que isso é um grande inimigo também do empreendedor, né? Especialmente por questão de ajuste de modelo de negócio, saber ouvir. Então isso é até um ponto legal, assim, se tu puder falar, porque tu como um investidor de diversos negócios, mal ou bem tu é conselheiro de diversos negócios. O quão resistente tu enxerga, assim, que são os empreendedores a ouvir e ajustar o negócio, simplesmente pelo fato de, às vezes, esse ajuste de rota não ser mais o caminho que ele idealizou, que ele planejou, e sim uma necessidade, talvez, né, para manter o negócio de pé. Então, tu sente muito isso? Eu vou usar o teu exemplo, se tu me permitir, depois Claro. tu corta, caso tu não deixar. Toca o pau. Para mim, quando a gente conversou lá atrás e a gente começou a andar juntos, tinha uma coisa que me incomodava, né, que era o nome da empresa na época. E óbvio que enquanto isso não fosse tocado nesse assunto, pode mudar hoje, pode mudar amanhã, para mim isso não tem. E quando tu veio, né, dizendo, o nome dessa empresa aqui, que carregava o teu nome, né, tu veio com o nome da empresa que carregava o teu nome para mudar, eu falei, putz, tá aí, game over, né? E tu é um cara vaidoso. E a vaidade, ela é super importante, mas a vaidade, ela não pode te cegar, né? Ela tem que, tu falou uma coisa que é muito incrível, tu tem que escutar, tu tem que tomar a decisão baseada exatamente naquilo que tu escutou? Não, nunca. Tu tens que escutar. Quer escutar um pouco da tua empresa? Manda alguém embora. Manda alguém importante embora da tua empresa. E vai ver quando ela for embora, o que ela vai falar da tua empresa. Escuta. Ela tá 100% certa? Não. Mas tu tens que escutar. Então a vaidade, ela sim, pode ser um anabolizante. Ela pode mudar a vida do teu negócio, mas ela pode destruir. A vaidade, ela é muito tênue. Tu tem que ser um cara vaidoso no sentido de quero crescer, quero ter conforto, quero ter isso, quero investir um monte, eu quero muito. Mas tu tem que cuidar para essa vaidade não te cegar. Então, para mim, o aspecto de vaidade tá muito ligado a isso. Aí o cara vaidoso, que acha que sabe tudo, esse cara não escuta. Sim. Né? Esse ano foi um ano que eu comecei a sair um pouco desse mundo de investimento, né? A gente montou uma empresa que ligou o meu CPF novamente, então eu estou diretamente conectado e virei um executivo de novo. E o que realmente me decepcionou foi isso, assim, o que tu acabou de dizer, né? Tu conversava, no fim parecia que a gente não tinha ainda nem entrado com investimento, e aí parecia até que eu era assim, eu me sentia até um bandido, né? Voltando para trás e olhando, parecia que eu era um cara totalmente errado, tava querendo enganar, e aquilo me decepcionou muito. Poxa, cara, e aí estava acontecendo já a VH, e aí tu escutava os empresários com 45, 60, 57 anos te escutando e tendo muito valor, e eu falei, cara, que mundo eu quero jogar agora? Né? Tô com 45 anos, aí eu olhei e falei, pô, esse mundo é muito legal, muito incrível, mas essas pessoas às vezes estão muito jovens e não querem escutar. Até porque o teu negócio, o investimento hoje, geralmente tu tá lidando com early stage, né? Com pessoas que estão começando a jornada empreendedora, né? Então, de certa forma, também existe uma limitação ali no que ela pode te agregar, ou, enfim, que pode transformar ali a tua vida, o teu momento, né? Então, construir um negócio, que é aquilo que a gente tá falando, né? Investimento, muitas vezes, é uma forma de ganhar dinheiro, mas não necessariamente de construir um modelo de negócio. Então, um fundo de investimento, sim, é um modelo de negócio, mas ele depende de estar sempre fazendo novos investimentos, e é isso, né? Diferente um pouco, acho, da estratégia do investidor anjo, que talvez não leva isso como um seu principal negócio, digamos assim, né? Já era o meu, é ainda, né? Hoje é uma parte grande do meu negócio, mas dessa forma, né? Por quê? Porque alguns investimentos que eu fiz, que também não foram anjos diretamente, ou pode-se colocar, foram investimentos de recorrência. Entendi. Então, ele me alimentava,
né? Foi um modelo de negócio construído para virar um grande modelo de negócio. E Sim. hoje é um bom negócio. Esse é um ponto legal, assim, de tu comentar isso também, porque hoje a gente fala muito de tecnologia, né? E até a própria Marvi é um caso disso, porque muitos duvidaram e até duvidam ainda que a gente realmente pode ser algo escalável, blá, blá, porque a gente não é SaaS e aquela coisa toda. Mas eu acho legal tu tocar nesse ponto sobre modelos de recorrência e que, de modo geral, eles crescem e geram resultado, né? Então, eu particularmente acredito que tecnologia é meio e não é fim, né? Então, o nosso objetivo é resolver um problema real e a gente utiliza tecnologia para que a gente consiga ser mais produtivo, mais eficiente e ter mais margem, enfim. Mas isso não é uma verdade absoluta que todo negócio precisa nascer tech, precisa nascer SaaS. Então, isso é uma característica um pouco diferente também da tua tese de investimento, né? De investir em negócios que não necessariamente são SaaS no day one e é isso, né? Não, é isso. Para mim, pela 2016, 17, 18, ficou muito claro que eu queria investir em pessoas. Eu queria estar do lado de gente muito incrível. Para mim, muito claro isso. Quero estar do lado de gente incrível. E foi isso que eu fiz e deu muito certo para mim. Comecei a investir. O cara, eu conheci ele há 2 anos e meio, ele era um batalhador, ele era um lutador, ele tinha um sonho de fazer aquilo, e ele se matou e precisa disso, desse valor, desse montante, porque é aquilo que ele está construindo, e ele já tem o protótipo resolvido, protótipo no sentido de modelo de negócio, MVP resolvido, e não é tecnologia. Cara, e eu investi, esse negócio é um negócio gigantesco, bizarro. Então, para mim, ontem eu tava não sei quantos meses sem ver ele, né? E ontem eu fui lá, falei, porque parecia que a gente é irmão, sabe? Fui lá, como é que tá? E agora tô pensando em Floripa, o que que tu acha, não sei o quê, vamos pra Floripa, vamos fazer, isso funciona? Então, tá com gente assim, falar de negócio, né? Quando tu senta com a pessoa, tu tá numa espiral pra cima, crescendo. Cara, é um negócio louco. Quem gosta de falar de negócio não sei tu, mas eu tenho uma mania de toda vez que eu vou em algum lugar, cara, seja numa padaria, eu fico observando como é que é o atendimento, como é que é a forma de monetização, não sei o quê. Olha preço, olha... Cara, assim, eu fico fazendo um raio-x de tudo que eu boto o pé dentro. É um negócio maluco, assim. O meu primeiro negócio que eu sócio foi um negócio de família, um negócio de meu pai, que se chamava Isidoro Automóveis, que é uma loja de carro. Eu era o único dono de loja de carro que eu tinha um Siga. Eu andava dentro do ônibus, porque lá também estava o meu cliente. E eu andava dentro do ônibus para ficar reparando os caras, reparando como é que era, como é que eu olhava, se o outdoor estava ali. Eu adoro negócio, eu adoro gente, eu adoro entender o que eu posso resolver para esse cara. E eu não estou falando isso porque estava claro tudo isso para mim. Não, eu fazia isso de uma forma muito orgânica. Sim. Eu tenho certeza, que não é DNA do meu pai, mas eu tenho certeza que isso foi, de alguma forma... O meio, né? Impresso, o meio. O meio influencia muito, né? Acho que tu deu a resposta para tudo, quase. É o meio que tu tá. Né? E acho que tem uma propaganda que fala sobre isso, né? Tem Coca-Cola que é vendida a R$1 e tem Coca-Cola no aeroporto que é vendida a 15, né? Que meio que tu quer estar, né? E realmente é. Ponto final. Não é que tu, às vezes, tem que deixar das tuas amizades, não é que tu tem que não falar mais com a tua mãe. Depende da amizade, é tóxica, concordo. Mas assim, não eu vou... Não necessariamente deixar de ser amigo, né? Mas a questão é que, às vezes, tu precisa... abrir espaço na tua vida e na tua agenda para que algumas coisas possam florescer e aquele meio ali não vai te permitir, né? Isso. Não, eu acho que não adianta tu ler um livro, decepar todo a tua linha de contato e começar de novo, não é isso. Até porque nem assim funciona, né? Isso, mas acho que tem gente que quer ser mais radical até na hora de falar isso. Então, é muito importante, sim, tu começar a olhar para as pessoas que tu anda em conjunto e ver qual é o nível de entrega. E estamos falando de negócio, parece, né, até pela amizade, mas é um pouco disso. Pô, será que essa pessoa não tá te puxando para baixo? Será que ela não tá lá falando bem de ti quando tá contigo falando mal do teu amiguinho e não sei o que, que ela, tipo, tem que cuidar. Esse tipo de pessoa, às vezes, sim, pode realmente estar te puxando para trás. E tu tem que se blindar de alguma forma, né? Porque tem algumas pessoas que tu não vai conseguir eliminar da tua vida, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Acho que eu nunca falei isso para ninguém. Quando eu quebrei meu segundo negócio, que também foi no ramo de alimentação, restaurante lá, teve um dia que a minha mãe me ligou e ela falou assim, Manuel Vitor, tu não acha que já deu esse negócio de ter empresa e tudo mais? Por que tu não procura... O teu primo é funcionário público, tá tão bem. Tipo isso, né? Por que tu acha de procurar um emprego, né? Enfim,
E aquilo me doeu muito, porque, Imagino. porra, eu tava num momento ruim, né? Momento que a gente, pô, tava... Toda vez que tu empreende, pelo menos comigo sempre foi assim, tu nunca começa um negócio pensando que tu vai fechar ele, né? A não ser que tu tenha uma loja pocket ou algum modelo de negócio, Sim, né, sim, desse não. sentido, mas de via de Tá o regra... teu sonho ali, né? Tá o teu exatamente. sonho. Então foi muito difícil, só que ao mesmo tempo é esse momento que tu tem que se blindar e falar, cara, tudo bem, vamos virar essa página, porque o momento vai chegar e é engraçado, faz uns 6 meses mais ou menos que a minha mãe esteve aqui, né, no escritório, e ela se impressionou, assim, positivamente, né, falou, pô, tamanho da empresa, quanta gente, que legal e tal, e com certeza ela não lembra daquela ligação, Claro que não. mas eu lembro, e aí, obviamente que eu não ia falar, viu, mãe, não é Sim, essa a sim. questão, né, mas é muito isso, assim, tu precisa estar com a mente muito preparada, porque senão não tem como. Eu vou inverter vou inverter um pouco a forma de falar sobre isso, mas eu tenho 3 filhos e tu também agora, né? Uhum. Então, o meu maior erro hoje com os meus filhos, eu acho que eu acerto muito com eles, mas o meu maior erro é protegê-los de muita coisa. Isso deve ser muito difícil não fazer, né? Então, quando um pai ou uma mãe nossa toma essa decisão de o primo, poxa, teu primo tá se dando bem, tá ganhando tanto lá no coisa, e tu tá nesse negócio de vida de traficante, de empreendedor aí, que ninguém sabe exatamente o que é, e isso é duro, e tem que se blindar. Né? Não quer dizer que a tua mãe, né, ou teu pai estão errado, eles querem te proteger de Com alguma certeza. forma, eles piram em saber que eles não conseguem controlar aquilo, né, o filho, então, mas tem que ser blindado disso, não, cara, o que eu quero, né, o que eu vou buscar, mas também tem que entender, tem que ter empatia, e agora tu vai entender cada vez mais isso, Claro. e dizer, meu Deus, quando Com eu falo certeza. que não faz isso, é uma proteção, então, sim, eu concordo 100% contigo. Teve até uma passagem engraçada, que foi quando, também foi nessa situação, logo que eu tava com o restaurante ali, que a gente tava numa situação difícil e tudo mais, nessa época, eu fui morar na casa da minha sogra. Meu Deus. E... Por melhor que a sogra pode Não, ela é ser, cara, incrível. não é fácil. Tá? Então, e aí o que acontece? A minha sogra, ela era ex-freira e meu sogro é ex-padre. Então eles saíram do seminário com 40 anos, tiveram a Daniele, filha única, assim, temporona. Meu Deus, como é que a Daniela é assim tão alvoroçada, né? Tem coisas que, né, é difícil de explicar, né? Mas, e depois que eles saíram, né, da vida religiosa, os dois foram para o serviço público. A minha sogra se aposentou como diretora de escola municipal e meu sogro trabalhou na FURB muito tempo. Então, assim, estabilidade é um Sim. valor absoluto na família dela. Imagina. E aí, quando a gente começou a namorar, na verdade, no nosso primeiro negócio, quando a gente foi morar em Porto Alegre, enfim, não vem ao caso contar a história toda, mas a gente noivou e daí ela saiu de casa, a gente foi morar junto. Então, esse foi o primeiro negócio que deu errado. Depois, quando a gente voltou, a gente estava com a questão dos restaurantes e também estava indo mal e tudo mais. E eu estava morando na casa da minha sogra nessa época. Então, assim, a minha sogra, isso é público, né? Ela fala isso, enfim, não tem nada demais. Mas durante muito tempo ela falou que eu era aventureiro, que isso, que aquilo, não sei o quê. E ela também falava, arrumou um emprego pra ti na Van, que eu sou prima do Luciano da Van, e contava umas histórias assim. E hoje ela fala, né, como ela percebe que era uma questão de ponto de vista mesmo, e que era um momento, e eu super reconheço isso, né? E eu sempre falei também pra Daniele, quando a gente tava morando na casa dela, sempre dizia, aqui é a casa dos seus pais, aqui o que vale são os valores deles e o que eles pensam, e no momento que a gente puder ir pra nossa casa de novo, a gente vai ter a nossa liberdade, e tem algumas coisas que a gente não vai mais precisar passar e ouvir, enfim, mas a gente tem que fazer isso acontecer, né? Então, naquele momento eles estavam fazendo todo o possível para nos proteger, né? Então, por isso que eu digo que a gente tem que ter a cabeça blindada, porque às vezes as pessoas mais próximas da gente são aquelas que vão duvidar da gente, né? Total. E por uma questão de proteção, né? A gente não sabe daquilo que a gente não sabe e a gente também não entende daquilo que a gente não entende. Então, se o meu filho está fazendo algo que eu não tenho conhecimento nenhum e eu só vejo que está dando errado, na minha natureza vai dizer, cara, sai desse negócio, vai para outra coisa. Porque tu não quer ver ele sofrer. Ponto. E a gente acabou de falar, né? Que empreender muitas vezes é sofrer. Então, essa dinâmica, principalmente pai e filho, está muito associada a isso. E esse erro e acerto de quem está certo, né? O filho está certo, ele tem que buscar aquilo, tem que buscar, e tem que receber um tapinha nas costas do pai e dizer, cara, tu estás indo para esse caminho, é isso, tô aqui por ti, mas não conta às vezes comigo para muita coisa. Esse é um ponto que eu queria puxar também, esse gancho, que as pessoas que
que, de modo geral, já têm a vida um pouco mais resolvida quando começam a empreender, ou até quando começam também na sua carreira, enfim, eu percebo que muitas vezes elas têm um pouco mais de dificuldade de virar essa chave que, assim, tá valendo o jogo, não estão mais testando a vida aqui, né? Então, quando sai da casa dos pais, principalmente os mais jovens ali, então eu vejo que muita gente, como por exemplo meu primeiro empreendimento, cara, foi coragem, empréstimo no banco, dei meu carro na entrada do negócio, enfim, não teve patrocínio. Sim. E, querendo ou não, era aquela história, não pode dar errado, eu tenho que fazer isso aqui acontecer, e é isso, né? E aí tu se dispõe, tu tá mais predisposto a sofrer mais e passar por isso. Então, tu acha que quem hoje tem a vida um pouco mais resolvida, ou os pais, né, tem uma condição melhor, isso influencia, de certa forma, na questão da aptidão ou da disposição a passar pelo processo? Eu acho não, posso te garantir que sim, mas vai depender muito de como foi a educação no sentido global dela com relação ao pai e filho, que o pai teve, né? Talvez a consciência que o pai teve, que ele tem que passar por... A gente tem um cliente aqui, né, que... Óbvio que não posso revelar nome, mas são... Fala, não tem problema. São O canal é pequeno ainda. O canal é pequeno. Sob essa multa. São 3 gerações, né? A gente agora vai para a 3ª geração. A garra é a mesma. São 3 aqui filhos. A garra dos 3 é a mesma. A fome dos 3 é a mesma. Mas é exceção, Como? não é? É exceção. E aí eu te digo, que talvez muito pouca... É a exceção. Nesse caso é a exceção. A gente tem um outro caso que já não são. Tem uma certa fome, mas diferente, com muito mais liberdade do que às vezes as pessoas param na empresa, e isso é um problema. Para mim, está muito claro que deixe seu filho passar por problemas, deixe seu filho muito jovem resolver os problemas da vida dele. Se você, falar mal dessa geração é olhar para a barriga e dizer que tem gordura. Foi tu que fez. Entendeu? Então, falar mal dessa geração não faz sentido. A geração é nossa, nós que fizemos essa geração, nós que educamos. Então, o pai tem que olhar para o filho muito cedo e dizer, com 8 anos, vai comprar uma coca lá, vai no shopping, deixa ele resolver a vida dele, muito cedo. Parece pequeno isso, mas é isso que faz ele entender que ele tá por ele. Porque o pai pode estar ali hoje, mas e se o pai morre jovem? Como é que vai ser a vida desse guri se o pai... Talvez eu era até um pouco bizarro com relação aos meus 3 filhos. E mais no primeiro, menos nos 2 finais. Mas, cara, eu sacrificava eles. Inclusive, não sei se tu lembra, os 2 jovens abriram uma empresa de cookies. Vim aqui vender cookie de porta a porta, e eles tinham que se virar na rua, iam na rua 15. O problema é deles. Quebrou, porque faltou o dinheiro do orçamento. Eu falei, cara, é isso, ponto. Então, e aí começaram a trabalhar com um infoproduto, tentar infoproduto. Então, eles têm 16 anos. Vai ser um negócio deles, mas experimentar e se ferrar e ouvir não. Total. É uma educação que nem a escola não consegue dar. E é uma educação verdadeira. Meus filhos vão ser perfeitos, não estou dizendo isso. É importante ter o ego ferido, né? Cara, é a realidade da vida. É assim que funciona, né? Quantos foras de mulher eu levei até a primeira chegar e dizer, não, beleza, faz sentido. E se eu tivesse parado na 3ª e virado padre, ferrou, né? Então, não tinha encontrado a mulher da minha vida. Sim. Então, um pouco disso. É muito importante. Só que o defeito e o grande erro está nos pais. Está sempre nos pais. É os pais que reclamam dos filhos, mas é os pais que criaram os filhos. Sim. E isso tem que... É bizarro, mas muita gente ainda chega a culpar o DNA, né? Mas... Não, tá louco. Puxou tua tia. Mas a gente tava falando daquela questão do meio, né? Do ambiente. Então, o ambiente molda. Se tu não moldar, alguém vai moldar por ti. Isso. Né? Ou ele vai se conectar com pessoas que tem não acreditam nisso que a gente está falando e vai pensar a mesma coisa, vai consumir conteúdo na internet, assim como está muito fácil hoje consumir, enfim, né? Eu tenho certeza, e isso é um problema também, vamos falar disso rapidinho, mas eu tenho certeza que se tu olhar para trás, tu sabe, não vai saber as datas, mas tu sabe os momentos que algo muito ruim aconteceu. Né? Tu vai dizer, foi dia 17, tem gente que sabe até a data. Sim, né? não, a data eu não sei, mas eu sei dos momentos. Dos momentos que aquilo, e para mim também foi isso. Para mim eu sei exatamente quais foram os momentos que eu saí diferente de como eu entrei. Então, teve uma situação que aconteceu, que quando eu estava lá, aquilo aconteceu de uma forma que eu não tinha... Eu estava
eu tava num fogo sem água. Eu não tinha aquilo que aquela pessoa estava exigindo que eu tivesse, Sim. sabe? Eu não tinha sido educado para aquilo. E eu saí de lá diferente. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, que por uma graça divina, o meu tio abriu essas portas pra gente lá e disse, ó, né, se quiserem vir pra cá e passar um de novo, tempo, né? e o meu pai me jogou pra lá, isso de novo, eu disse, cara, mas eu não tenho essas skills aqui, mas tu vai ter que arrumar essas skills. Então, nitidamente tu consegue olhar, e isso a gente precisa fazer com essa geração. E tem muito, e outra coisa, né, não confundir a geração com gerações que não têm tanta oportunidade, né, porque tem muita geração Com que não tem certeza. tanta oportunidade, que essa tá com a garra e a vontade. Então, cuidado para não achar que é uma geração inteira, que às vezes tem uma dificuldade. Existem coisas novas que estão acontecendo que está ferindo nós. O autoplay das redes sociais. Então, a gente está naquele carrosselzinho, a gente está começando a ficar com dificuldade da leitura. Com certeza. Tem muita coisa acontecendo, mas a culpa é nossa. A culpa é nossa. Sim. Tudo. E até a gente está vivendo um momento bem polêmico, no meu ponto de vista, em relação à cultura woke, né? Que, Isso. enfim, todo esse movimento aí. Até falei, a gente tem os nossos atitudes e valores aqui da Marvi, e um deles é trabalhar do trabalho, né? E foi até o tema do nosso último papo com a galera aí. E eu até falei, né, que o meu pai sempre falava pra mim, acorda cedo, trabalha, estuda e talvez um dia tu vai ser alguém na vida. E parece que isso virou uma inversão, assim. Virou um crime. Exato. Tu querer ser ganância. Exato. A palavra ganância é pejorativa, mas Sim. tu querer ter Ambição. um conforto, tu virou um crime. E eu acho que o lance do empreendedorismo é sempre a questão de... O empreendedor, ele quer buscar mais conforto, ele quer sair do ponto A para o ponto B, enfim, também, obviamente, em benefício de si próprio, né? Através de algo legítimo e, se possível, através de algo que vai deixar um legado, enfim. Mas eu acho que as pessoas perderam um pouco essa percepção do trabalho, da importância do trabalho. E eu tenho uma visão também que, por exemplo, na época dos meus pais, a prioridade era comprar uma casa, comprar um carro, ter uma estabilidade financeira, etc. Só que muita gente da idade dos meus pais, enfim, acabaram conseguindo isso é muito positivo. Só que daí entra justamente essa questão. Tem o filho hoje de 30 anos morando com ele, porque ele estendeu esse conforto pro filho. Porque e ele tá aí... dando pro filho que ele não teve. Exato, né? E obviamente... Frase máxima, assim, que eu escuto. Então, assim, isso eu vejo que acabou... E a minha preocupação, sabe qual é? Não é agora. Minha preocupação é... Imagina quando essa galera que pensa isso hoje tiver 40, 50, 60 anos. Eu acho que inverte. Pra mim, hoje a gente tá sofrendo a ressaca do que a gente mesmo fez. Então, o nosso país, né? Vamos falar o nosso país, mas tem vários países que eu acho que tem uma... Sim. Nosso país é muito jovem financeiramente falando, só que ele cresceu muito, né? 2000, algumas pessoas andavam de carro zero. Pouquíssimas pessoas. Nos anos 90, eu também não sei te colocar os números, mas era um percentual muito baixo das pessoas tirarem um carro zero, era uma dificuldade, não tinha financiamento. Depois disso, cara, hoje o acesso a tudo é muito rápido e existe... No começo dos anos 2000, tinham acho que 3 mil multimilionários no Brasil. Em 2020, eram 30 mil multimilionários no Brasil. E quando a gente fala multimilionários, estamos falando de 40, 50 mil dólares. Então, é outra, né, game. Então, quantos milionários, quantas outras pessoas que hoje têm conforto? Só que isso trouxe uma geração, que é exatamente o que tu falou, né? Que o pai protegeu mais, quis dar o que não tinha, e fazendo toda essa migração de riqueza e conforto, esse cara, sim, não entende, porque o pai trabalhou, e ele não quer aquilo que ele viu. O pai que só sabe falar de negócio, o pai que nunca estava em casa, e fazendo um monte para dar conforto para ele. Então, agora ele entra num ciclo diferente. Só que, para mim, essa geração vai trazer nós de novo. Eu não estou falando que essa geração está certa ou errada, nada disso. Cada um tem que buscar aquilo que tem. E só dá para brigar com aquilo que tu, né, veio setado. Mas essa nova geração, para mim, vai trazer a geração nossa, de novo. O pai que tá 40 anos, tá com uma dificuldade com a esposa porque não entende isso, não sei o quê, ele quer sair de casa o quanto antes, ele não entende aquele pai daquela forma, ele acha que o pai não faz sentido, do que o pai faz dá errado. Mais uma vez, eu não tô querendo... Sim, carimbar, né? Carimbar Sim, uma claro. geração, Sim, perfeito. mas eu acredito que essa geração, o walk que eles falam, né, tem falado bastante, que sim veio de um resultado, vai trazer um outro resultado. Eu acho que foi agora uma situação de um tsunami que aconteceu. O que eu
O que pode mudar esse game, e eu acho que talvez até pode mudar para melhor, é as novas tecnologias. Uhum. E tudo aquilo que a gente hoje está enfrentando cara, de vício mesmo, né? Com relação à Mas tecnologia. aí é um ponto que também eu queria entrar aqui contigo rapidamente, que é sobre a questão da inteligência artificial e dessa disrupção que a gente está vivendo agora, né? A gente estava discutindo agora, até os deputados estavam falando sobre a questão da semana de 4 dias de trabalho, 36 Sim, horas, nananã, e que é um projeto para daqui a 10 anos. Aí questionaram, né, como é que a gente vai prever a produtividade daqui a 10 anos, se isso vai fazer sentido ou não, enfim. Mas a gente sabe que boa parte dessa pauta é por conta do avanço da tecnologia, da IA, etc. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que eu acho que a IA vai ser mais uma onda muito grande, por sinal, que vai transformar e já está transformando, né, vários mercados e várias posições de trabalho e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, ela é a mesma coisa da tecnologia, ela é meio, né? Ela é um... Então, é aquela velha história, né? Quem quer mais, vence. Então, se tu acha que por conta da IA, tua empresa pode trabalhar 4 dias por semana, tem empresa que vai pegar a IA e vai trabalhar 6 dias por semana, e ela vai te atropelar. É isso aí. Então, eu continuo acreditando que não tem como ser diferente. Aquela pessoa que quer mais, aquele empreendedor que quer mais, a empresa que quer mais, ela vai continuar sempre fazendo todo o possível. E eu acho que isso é uma balela pensar que trabalhar menos vai gerar mais resultado. Então, Eu acho... sempre teve, durante, pelo menos o período que eu tô aqui na Terra, os Nostradamus, né? Então, quando veio a internet, era para acabar com tudo e assim foi. E vai Sim. ser mais uma vez. Óbvio, quando a internet veio, a gente não sabia ou nem conseguia entender o que aquilo iria significar, né? Hoje, falar um mundo sem internet não dá para falar, mas houve uma adaptação. Beleza, foi uma adaptação de quase 30 anos, mas foi uma adaptação. E a IA também vai ser. A tecnologia é uma ponte, Sim. né? Tu vai atravessar o outro lado do rio de qualquer jeito. Só que com a ponte, tu leva 1 minuto. Né? E sem a ponte, tu não consegue. Então, é uma ponte. E todo mundo vai continuar andando de barco embaixo, porque era a forma que acontecia. E algumas pessoas vão entender que não vale a pena ir por cima. Então, achar que a tecnologia vai destruir tudo... Não tem significado a ponte se ninguém quiser atravessar. Então, vai existir uma mudança, uma evolução, e sim, a tecnologia, né, principalmente a inteligência artificial, né, que eu acho que que se tu olhar para trás, é uma nova internet, né, é algo novo de novo, e que vai sim permear. Cara, o que tu faz hoje, talvez daqui 4 ou 5 anos, vai ser muito diferente por causa da inteligência artificial, da forma que hoje Se ela continuar está. existindo, né? Exatamente. Mas eu acredito muito nisso. Eu Não, eu acredito... digo, algumas coisas talvez que a gente faz hoje não vai nem existir mais, Sim, né? sim, sim. Mas não vai ser dessa forma que as pessoas estão dizendo, amanhã acabou o teu... Mas vai ser mais rápido, né? Porque Não, a não, tecnologia é muito exponencial, né? não. O Lembra, chat GPT é uma comprovação disso, né? Que foi a ferramenta com mais adesão, né? Adoção de usuários no curto espaço de tempo, né? se tu pega a história e tu vem a Revolução Industrial, que pra mim eu acho que foi o momento máximo da humanidade até aquele momento, Aham. demorou, sei lá, 100 anos pra mudar. Mas tem um monte de gente hoje que não se comunica bem no digital. Um monte de companhia e um monte de... mas não tenho esse número para te trazer. Mas se tu olhar, tu vai de porta em porta da empresa que tu conhece, tu vai olhar no digital delas, não se comunica bem, pessimamente. A gente tá maioria, na falando de verdade. comunicação digital Não, há quanto? a maioria não se comunica bem, né? O João Adib, ele fala isso, né? Existem 10 Brasis dentro do Brasil, né? O Brasil de 20 milhões, que é geralmente para onde a gente está olhando, com suas maiores empresas, né? E o Brasil de 200 milhões de pessoas, que é a massa. Então, isso é uma provocação que eu sempre me faço também. Será que a gente está resolvendo uma dor real ou será que a gente está resolvendo uma dor que a gente acredita que é uma dor de muita gente, mas no fim do dia nem é, né? Porque quando a gente anda na rua e tem um monte de comércio ali, pequeno comércio, pequenas empresas de serviço, quais são as dores que aqueles caras têm? Talvez aqueles caras estão muito longe de uma dor ser resolvida com IA ou com qualquer outra coisa do tipo, né? Então, realmente... A vida continua. Para mim, isso está muito claro. Todo 2020, se tu não tivesse um e-commerce em 2020, tu não existiria até 2021. Isso. É um monte de gente para e-commerce. Hoje tu pode olhar. Hoje tu vai olhar e tu vai verificar que não foi bem assim. Sim. E muita gente hoje
Essa empresa que eu investi Digo mais, tem gente que se bobear botou o negócio no mato porque apostou Concordo, todas as fichas no e-commerce. Essa empresa que supostamente se comunica bem, que eu investi, que é de produto e tudo isso, e de alimento, ela me trouxe ontem o texto que a agência fez para postar algo que era super importante pra gente. Falei, cara, esse tipo de texto não é usado no mínimo há 7 ou 8 meses atrás. Não existe mais esse tipo de texto aqui. Existe assim, provocação, pergunta e enquete, embaixo de um Reels. Ah, mas o que eu quero dizer é, tipo, cara, é isso, a vida continua, as pessoas não evoluem da forma que a gente achava que ia evoluir, e sim, as coisas vão evoluindo por baixo, né? Então, é muito isso. Vai sim, 100 anos a primeira vez, a internet mudou em 30, hoje ainda tem muita gente que está na internet, mas ainda nem sabe direito Sim. o que tem que fazer lá, e a inteligência artificial tem um hypezão agora, uau, depois ela vem, ela cai muito, e aí o cair muito não é desaparecer, é 2, 3, 4 anos, muitos negócios começam a fechar, porque vieram tecnologias novas que melhoraram, mas as pessoas vão ver o significado, eu acho que daqui 6, 7, 8 anos. E não só isso, né? Vou dar um exemplo da questão do Facebook ali, que tem o WhatsApp, né? E durante muito tempo o WhatsApp não evoluiu, continuou sendo o mesmo produto. E aí criaram-se diversas empresas, diversas startups, negócios, utilizando, por exemplo, as fragilidades do WhatsApp para poder montar um grupo, enfim, algumas coisas diferentes que a plataforma nativa não fazia e que bastou alguns ajustes pequenos, né? Falando, obviamente, de forma simplista, no produto para que esses negócios, eles simplesmente não fizessem mais sentido, que é aquela questão de aproveitar uma oportunidade que daqui a pouco a gente olha para frente, tá, mas se esse player fizesse esse movimento, se esse cara olhar para isso de novo, e eu acredito que com a IA vai ser a mesma coisa. Muitos negócios estão surgindo agora, porque é um momento de testar muita coisa, de validar. Eu vou te falar, te confessar, eu não vivo mais sem IA. Eu faço trilha com IA. Então, eu não consigo mais, não me vejo, né? Não é que eu não vivo, eu não me vejo trabalhando sem IA daqui para frente. Tudo eu passo na IA, tudo eu olho, tudo eu escrevo, olho, mando de novo. Tem muita coisa que vem merda, mas a IA para mim já faz parte da minha vida. Sim, exatamente. Desculpa, te cortei. Não, mas o ponto é justamente, por exemplo, tem coisas que são muito específicas, que alguém cria lá uma aplicação que usa a API do ChatGPT e constrói um produto em cima disso, mas naturalmente as empresas grandes vão se consolidando e vão criando soluções. Isso. Então é uma coisa que a gente também precisa prestar muita atenção. O Brasil né? salvou o brasileiro. Falando em tecnologia, tá? O Brasil, na minha opinião, salvou o brasileiro, e na época eu olhava aquilo e até não concordava muito. Acho que foi em 2018 que nasceu o Pix, né? Não sei dizer de cabeça. 2018 ou 2019. O WhatsApp veio com pagamento. O WhatsApp veio com pagamento pelo pagamento. Por dentro da ferramenta. E aí o Brasil foi lá e travou e disse, não, aguarda aí, a gente vai verificar se a gente vai poder dar essa... E nisso eles lançaram o Pix. Na época eu tinha investido no tal... Eu estava dentro ainda de uma fintech. E a fintech participava da construção do Pix. Algumas empresas e fintechs eram convidadas para participar. A gente participou disso, o Orlando. E o Brasil salvou. Tu imagina se as formas de pagamentos fossem para o WhatsApp? Da forma que a gente vive o WhatsApp. Se o pagamento tivesse lá, muita empresa tinha ido pro pau. Tinha deixado de existir. Como é muita na fintech China, tinha deixado. O WeChat lá, né? WeChat. Que é o super app. E, cara, quero aproveitar esse gancho, a gente tá indo já pro final aí pra não passar muito tempo também, mas o que tu acha do Elon Musk, né? Porque a provocação que eu quero trazer aqui pra conversa é a seguinte. Meu Deus, isso vai me enterrar na internet. Não, então vamos ver, né? Depende da resposta, dá pra pensar ainda enquanto eu pergunto. Cara, é o seguinte, eu particularmente vi aí os últimos movimentos do Facebook como alguns devaneios, assim, sabe? Ou algumas, talvez, tentativas de antecipação de algo que a humanidade não estava pronta ainda, né? Como o lance do metaverso e tudo mais. E eu acabei de comentar também sobre a questão do WhatsApp, que é um produto na mão de, literalmente, bilhões de usuários que ficou parado, né? Então... aquela velha história, por que o Facebook não tem um CRM? Por que isso não tá... Sabe, é um negócio assim... Sim. Porque eles não dominam o mundo mesmo, né? Exato, né? E aí agora, com a questão da compra do Twitter ali pelo Elon Musk, e com tudo que ele tá fazendo e falando, né, que vai fazer, como, por exemplo, transformar o X, né, em um super app, eu enxergo ele como um líder muito mais viril do que o Zuckerberg. E Manuel, acredito que
o Elon Musk e Sabe o que ele Twitter vai chamou- enterrar o Sabe que ele Facebook. chamou o Mark pro pau, né? Para os dois lutar. Sim, aham. O Mark luta Eu vou jiu-jitsu, começar do inclusive. começo, com relação a dominar o mundo, tá? Eu aprendi isso com um diretor do YouTube. Ele falou assim, eu falei, poxa, cara, de boa, por que vocês ainda aceitam que tem TV? Por que vocês deixam a TV viver? Né? Por quê? Me diz, vocês são um YouTube. Por que a TV existe ainda? Por que vocês não botaram a TV pra dentro? Por que vocês não... Daí ele falou, Rafa, tu tem noção quantas pessoas clicam no botão da aba do interna, do coisa? Daí eu falei, não, ele nem eu. Mas é tanta gente só para cuidar daquele botão e só para... a gente tá falando de bilhões de pessoas que qualquer mudança impacta de uma forma que tu não tem noção. E a empresa, em um momento, ela cresce, ela é viril, ela arrisca, ela isso, mas depois, em determinado momento, ela não tem mais esse apetite. E ela para, né? E ela não olha o macro, talvez de novo, não sei por quê. Mas aí, essa é a provocação que eu faço em relação ao Zuckerberg, porque, por exemplo, ele enfiou bilhões de dólares no metaverso. Mas é o que responde o que tu acabou de falar. Eu acho que o Elon não tem não tem essa função dentro dele de arriscar tudo. Cara, se tem um cara que arriscou tudo por muito tempo, o tempo todo, desde a X lá do banco que ele criou, que ele ganhou muito dinheiro, que ele já era para ter parado, PayPal, e que ele ficou postando, que ele ficou apostando. Eu só conheço um cara que já faleceu, que é parecido, que é o cara das Zappos, né? Que ele foi vendendo empresa e foi colocando mais dinheiro na próxima, e ele ia quase falindo, aí quando tudo ressurgia. All-in o tempo todo. All-in o tempo todo. E, na boa, eu acho que... Ai, cara, eu vou falar, vai ser bem complicado. Eu quase posso garantir que durante o tempo que a gente tem pessoas que a gente enxerga que são realmente muito diferentes, a gente não entende aquilo. E depois a história vai contar essa história de forma diferente. Eu vou dar um exemplo, e eu não quero fazer um comparativo com Elon, não é isso. Mas, vários gênios que viveram no passado não eram tidos como os gênios na época que eles viveram. Muito pelo contrário, a maioria era tido como caras que eram, né, loucos, apenas loucos. Inclusive caras que criaram teses que agora, 2020, 2022, foram confirmadas. Eles viviam lá em 1950, né, com uma tecnologia praticamente zero. Então, eu acredito... E outra, mais recente, o Steve Jobs, principalmente quando ele foi mandado embora ali a primeira vez da Apple, ele era um babaca, né? Ele era um babaca, né? Ele é um cara que era tão aficionado naquilo que ele estava criando, que ele destruía tudo que ele tinha ao redor. Né? Certo ou errado, não estou aqui para dizer. Mas o Elon tem essa ganância que o Marco também teve. Ele também teve a parte do momento dele em que ele estava pouco se ferrando. O pessoal do WhatsApp não queria vender, o pessoal do Insta não queria vender de forma nenhuma. Ele achou uma forma de comprar esses caras, né? Foi por 3 ou 4 vezes lá, a última foi lá e disse, cara, inclusive os fundadores não tinham avisado o board, que tinha apertado a mão do Mark, que gerou um grande problema. E então, ele também é esse cara. Talvez agora ele já está mais para um YouTube mode, né? Não, eu não quero, principalmente com essa situação que ele quase foi de all-in, mudou o nome da empresa para Meta, foi de all-in em algo que, na boa, não sei se eu enxergava tão bem assim, ou tão claramente, que o metaverso é algo daquela forma, não é aquilo, né? Mas mesmo estudando é uma oportunidade. Então, assim, para responder a tua pergunta, eu acho que o Elon é um doido mesmo, mas no sentido bom da coisa, não no sentido ruim. Quando vieram pedir para me escrever um texto e não publicaram, acho que porque o texto falava bem do Elon, na época que ele comprou, e não sei se tu lembra, levou uma pia lá para uma patente. Eu falei, cara, o Elon foi duvidado dele por diversas vezes. Vocês estão falando de um cara que disse que ia botar Existe uma frase há muito tempo que o Elon destruiu.
foguete não tem ré, né? Então, foguete não tem ré, o Elon falar destruiu. Então, se vocês estão apostando contra, eu não ponho meu dinheiro contra esse cara. Não ponho de forma nenhuma, mesmo se ele disser que ele vai arrumar o nosso cérebro e a gente vai ter uma carga diferente, uma coisa, mesmo nesse caso, que parece uma obscenidade, eu digo, não, cara, não ponho meu dinheiro contra ele. Eu não vou num short contra esse cara, entendeu? Então, não quero dizer que ele é o suprassumo, o herói, não quero dizer nada disso. Mas tu acha que existe alguma possibilidade de a gente ver um declínio do Meta? O Facebook, em 2023, está voltando a ser uma fortaleza, tá? Então, por mais que a gente está nos 20 milhões aqui, né, e os outros 200 milhões consomem Facebook, Sim. e talvez a gente vive uma certa bolha, eu não coloco nada no Facebook, a não ser que vai ter ligado com o Instagram, e muita coisa viraliza lá no Facebook, eu não sei nem porquê, não sabia nem que tinha alguém lá, e deveria saber. As tias, deveria saber. Então, é muito difícil prever. Pode sim ter, pode, mas o Instagram ainda é mais forte. Pode ser o quê? A gente já viu, tu já viu isso, empresas estarem muito bem antes e não tá enxergando o abismo que tá vindo logo em seguida. Mas o X tem que se provar ainda um pouco. A hora que ele virar, talvez esse super app, que tiver muita coisa integrada e ele tem um peso muito forte, né? Porque essa era a única ponta que talvez faltava a ele, né? A comunicação. Apesar de ele se comunicar através da rede dele, né, das redes dos outros. Que agora é dele, agora real é dele, oficial, né? Real oficial. Então, acho que essa talvez é a fortaleza que faltava a ele, e a gente sabe que são alguns pilares para te dominar o mundo, né? Assim, cara, muita tecnologia, muita inovação e comunicação, falar disso o tempo todo. Pode ser que ele comece a puxar os tijolinhos debaixo do Meta. E claro, existe também uma questão muito corporativa do mundo, de modo geral, e dos próprios governos e regulações, né? Porque, por exemplo, a Meta, quando fez aquele consórcio de ter uma criptomoeda, que também é algo que poderia ser extremamente disruptivo, afinal de contas, né? Bilhões de usuários plug and play. A gente teve um movimento aí governamental muito forte, né? Que segurou isso, né? Então é justo isso também. Tem muita questão também do quanto ele vai conseguir avançar de acordo com o que ele quer, porque não Ótima fala. Né? Ótima fala. E principalmente na cultura americana isso é muito forte. Tem empresas que deixam de ser empresas. Elas se tornam quase uma parte do país. E o país protege, inclusive, de quem está lá tocando o negócio. Nos Estados Unidos, essa cultura é muito forte. Então, não vai ser também tão mamão com açúcar dele, né? A FTX fez isso, né? Muitas empresas saíram, claro, a FTX estou falando de um cara que foi super errado, mas muitas empresas saem dos Estados Unidos para poder ter mais liberdade para poder fazer o próprio negócio. Então, o Meta, continuando sendo Meta, dentro da empresa, ele é quase um patrimônio nacional americano. O Twitter é um patrimônio nacional, e é isso. Eu acho que lá tem um pouco... A tua fala foi perfeita. O governo, quando vê que o negócio está começando a desandar, apesar de fazer muita lambança no processo, ele tenta melhorar isso. Legal. Rafa, acho que é isso. A gente foi... Poxa, sábado... rendeu, né? Vários assuntos aí, desde a inteligência artificial, paternidade, investimento, empreendedorismo. Então... Posso falar um negócio? Pode, claro. Parabéns, cara. Parabéns pelo esse projeto. Tu é um cara diferente... Pra mim, tu é um cara diferente, tu é muito bom, e tu é um cara, tu fala sobre esse projeto, pra mim, eu achava muito difícil tu conseguir fazer sabendo da tua rotina, e aí tu ainda monta mais um negócio, né, que tem nome, e aí que mais ainda vai tirar da tua rotina. Então, cara, parabéns, cara, que idade que ela tem? Ela tem 3 meses agora. 3 meses. Então, tu montou mais um negócio que tem 3 meses agora. E esse ainda fazer tudo isso... Mas o mais gratificante. Exatamente. Então, parabéns, cara. Parabéns. Fico muito feliz com esse projeto. Pô, legal. E, cara, quero te agradecer aqui também, né? Já te agradeci várias vezes, publicamente, inclusive, pela oportunidade de ter enxergado a gente lá atrás, ter investido na Marvi, ter investido no Manuel, na Dani, do Rodolfo, ter acreditado. Tu é a inspiração pra mim, por isso também que tu tá aqui hoje, né? Tudo que tu faz aí... muito no assunto, mas também é uma forma, né, de você se conectar com outras pessoas. Sempre enxerguei isso de uma forma muito legal, muito positiva. Essa troca é muito enriquecedora. Eu aprendi muita coisa com conteúdo gratuito na internet. Ouso dizer, talvez, que o meu
primeiro passo no empreendedorismo foi um pouco por conta do Flávio Augusto, né, do Geração de Valor, que foi que comecei a ter os primeiros gatilhos, né, em relação a isso. Então, isso é extremamente importante, né, essa comunicação. E eu sempre digo que é importante a gente se inspirar em, às vezes, quem está um pouco mais perto da gente, né? Porque a gente está falando aqui do Elon Musk, né, do Zuckerberg, mas, quem está perto da gente? Isso. Porque, às vezes, isso faz com que desperte algo que seja um pouco mais fácil de a gente dar o primeiro passo e começar a buscar isso. Então, quero te agradecer profundamente também por essa confiança, por essa trajetória. E a gente está só começando, né, cara? Nada é feito do dia para a noite. É uma jornada que a gente está junto aí. Sim. Então, Rafa, obrigado demais. Prazerzaço ter você aqui. Obrigado a vocês. E é isso aí. Pessoal, muito obrigado para quem assistiu até agora. Quero finalizar aqui pedindo para que vocês comentem aqui se vocês gostaram do conteúdo, deem sugestões e feedbacks para que a gente possa melhorar. E também, se possível, inscrevam-se aí no canal e assinem lá, ativem o sininho, porque logo a gente vai ter mais convidados aqui incríveis como o Rafa, para trazer um pouco de conteúdo para vocês aí. Então, muito obrigado por terem assistido e a gente se vê. É de graça assinar. Muita gente assiste e não assina, então se inscreve, por favor. É de graça e apoia o projeto. Quantos inscritos tem o teu podcast? Quase 3. Então, vamos fazer uma disputa aí. Fechou. Vamos pro pau. Valeu, Rafa. Obrigado. Tamo junto, galera. Até mais. Tchau, tchau.